O sábado havia chegado, trazendo consigo uma quietude que parecia sufocar Jerusalém. As ruas estavam mais silenciosas do que nunca. A cidade, que dias atrás havia rugido com gritos de "Crucifica-o", agora parecia respirar em compasso lento, como se a criação estivesse em luto. O corpo de Jesus, ensanguentado e sem vida, havia sido retirado da cruz e envolto em linho puro por José de Arimateia. Com reverência e lágrimas nos olhos, ele e Nicodemos o colocaram em um túmulo novo, cavado na rocha. Era um sepulcro digno de um rei, e ali repousava aquele que muitos não entenderam e outros tantos rejeitaram. O peso da pedra colocada na entrada do túmulo era como o peso no coração de seus seguidores. A dor da perda era profunda, o trauma recente ainda ardia. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres estavam inconsoláveis. Elas sabiam onde o corpo fora colocado e planejavam retornar após o sábado para honrá-lo com perfumes. O silêncio do túmulo contrastava com a esperança que Jesus havia semeado em cada coração que o ouviu. Mas agora, tudo parecia perdido. Entretanto, no mundo espiritual, o silêncio não era de derrota, mas de expectativa. O céu não havia abandonado a terra. Deus Pai olhava para o sepulcro não como um fim, mas como o palco da maior revelação de todas. A morte, tão temida pelos homens, estava prestes a ser vencida. O sepulcro não seria um ponto final, mas um portal para a glória. Mesmo enquanto os guardas vigiavam o túmulo por ordem dos líderes religiosos, temerosos de que os discípulos roubassem o corpo, o céu se preparava para o maior milagre da história. Na madrugada do terceiro dia, algo extraordinário aconteceria. O céu romperia o silêncio da morte com o grito da vitória. A pedra não poderia segurar a vida. A promessa não havia falhado. O silêncio do sepulcro não era o fim. Era apenas o início da glória. O sol ainda não havia nascido quando Maria Madalena e as outras mulheres caminharam em direção ao túmulo. O chão ainda estava frio e úmido do orvalho da madrugada, e o silêncio da cidade ecoava seus passos apressados e ansiosos. Elas carregavam vasos com aromas e perfumes, determinadas a ungir o corpo de Jesus com honra e reverência, mesmo em meio à dor. Era um gesto de amor, um ato de despedida, mas havia um obstáculo: a enorme pedra. Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro para nós? Elas se perguntavam com inquietação. Aquela pedra não era apenas física, representava o fim, o peso da morte, a barreira entre elas e aquele que haviam seguido com fé e esperança. No entanto, ao se aproximarem, seus olhos se arregalaram. A pedra estava removida, não rolada parcialmente, não quebrada, mas completamente afastada da entrada. Um sinal inexplicável, um choque que atravessou suas almas. O sepulcro estava aberto, vazio, mas não abandonado. Sentado à entrada estava um jovem com vestes resplandecentes como a luz do sol. Seu rosto brilhava com uma paz sobrenatural e suas palavras cortaram o silêncio como um trovão suave. Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. A notícia que rasgaria os céus havia sido pronunciada. A morte fora vencida. O impossível aconteceu. A pedra havia sido removida, não apenas por mãos divinas, mas pelo poder da vida eterna que Jesus carregava. O sepulcro não era mais um túmulo. Era agora testemunha de um milagre que mudaria o destino da humanidade. As mulheres, com lágrimas nos olhos, caíram de joelhos. Seus corações, antes em luto, explodiram em esperança. O amor venceu. A morte perdeu. E aquele que haviam chorado, agora vivia. Maria Madalena, ainda tomada pela emoção de encontrar o túmulo vazio, corre desesperada entre as pedras e trilhas do jardim, com o coração acelerado, a mente em turbilhão e os olhos cheios de lágrimas. Tudo o que ela sabia até então havia sido rompido. O corpo de Jesus não estava mais lá. Ela queria entender, mas acima disso, queria encontrar aquele a quem amava. Ao se afastar do sepulcro, Maria encontra um homem parado. Ela o vê por entre suas lágrimas e, sem reconhecê-lo de imediato, acredita ser o jardineiro.
Com a voz embargada pela dor, ela clama: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. E então, ele a chama pelo nome, Maria. Essa única palavra quebra todas as barreiras da dúvida, da tristeza e do medo. Seu nome, dito por aquela voz inconfundível, ecoa em seu coração. Era ele. Era Jesus, vivo, ressurreto, glorioso. Ela se lança aos pés dele, com as mãos trêmulas e o rosto em pranto. Queria segurá-lo, nunca mais deixá-lo ir. Mas Jesus a detém com ternura e autoridade. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Vai, porém, aos meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria se levanta com o coração transbordando de alegria. Ela não apenas viu o túmulo vazio, ela viu o Senhor. Ela foi a primeira testemunha da maior vitória de todos os tempos. Uma mulher marcada pela dor, agora se torna portadora da esperança eterna. Com passos decididos, ela corre para anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. Essa não é apenas uma frase, é o início da nova história da humanidade. No mesmo dia da ressurreição, 2 discípulos caminhavam pela estrada que levava à aldeia de Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Seus passos eram lentos e suas vozes carregavam o peso da decepção. Falavam sobre tudo o que havia acontecido com Jesus, sua prisão, julgamento, crucificação e agora o misterioso relato de que seu corpo havia desaparecido. A esperança que antes aquecia seus corações agora parecia ter se apagado. Enquanto conversavam, um homem se aproximou e começou a caminhar com eles. Era Jesus, mas seus olhos estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Com tristeza, um deles respondeu: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? Jesus, com paciência e sabedoria, começou a explicar tudo desde Moisés até os profetas, revelando como era necessário que o Cristo sofresse para entrar em sua glória. Suas palavras eram como fogo nas veias, mas ainda assim, eles não percebiam quem falava com eles. Ao anoitecer, os discípulos o convidaram a entrar em casa. Fica conosco, pois já é tarde. E foi à mesa, ao partir do pão, que os olhos deles se abriram e reconheceram. Era Jesus. Ele havia ressuscitado. Ele estava com eles, vivo e presente. No instante em que o reconheceram, Jesus desapareceu de sua vista. Os discípulos se entreolharam, tomados por um ardor inexplicável no peito, e disseram: Não estava o nosso coração ardendo dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Sem hesitar, levantaram-se e voltaram imediatamente a Jerusalém. Tinham uma notícia que o mundo inteiro precisava ouvir: Jesus está vivo. Naquela mesma noite, os discípulos estavam reunidos, escondidos atrás de portas trancadas por medo dos líderes judeus. O ambiente estava carregado de tensão, insegurança e dúvidas. O que seria deles agora que Jesus havia sido crucificado? Ainda tentavam compreender os rumores da ressurreição, sem saber se poderiam acreditar. De repente, sem que ninguém abrisse a porta, Jesus apareceu no meio deles e, com voz calma e firme, disse: Paz seja com vocês. Os discípulos ficaram assustados, pensando ver um espírito. Mas Jesus os tranquilizou. Por que estão perturbados? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Ele então lhes mostrou as marcas dos cravos em suas mãos e pés. Lentamente, o medo foi sendo substituído pela alegria. Os olhos que estavam cheios de lágrimas se encheram de luz. Eles estavam diante do Mestre vivo. Para reforçar que não era uma visão ou um espírito, Jesus pediu algo para comer. Trouxeram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Com isso, ele confirmou: a ressurreição não era apenas espiritual, era real, física, visível. A presença de Jesus ali encheu aquele lugar de uma paz indescritível. Ele soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. A partir daquele momento, os discípulos começaram a entender que o medo já não tinha lugar. Eles haviam visto o Senhor. A vida havia vencido a morte, e agora a missão deles apenas começava.
Enquanto os discípulos ainda estavam confusos e escondidos, tomados pelo medo, Maria Madalena, movida por um amor incansável, retorna ao túmulo ao romper da manhã. O céu ainda carrega tons azulados e suaves, e o ambiente está envolto em uma brisa fria, silenciosa. O coração de Maria pulsa com dor e angústia. Ela não consegue aceitar que tudo tenha acabado daquela forma. O túmulo vazio só aumentava sua agonia. Ela sente-se perdida. Sua esperança parecia ter sido arrancada. Ela se aproxima mais uma vez da entrada da caverna, determinada a encontrar respostas. Ao olhar para dentro, é surpreendida por uma visão celestial. Dois homens com vestes resplandecentes, sentados onde o corpo havia sido colocado. Eles olham para ela com ternura e lhe perguntam: Mulher, por que choras? Suas palavras são simples, mas carregadas de dor. Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. A mente de Maria ainda está presa à morte. Ela não espera um milagre, apenas quer encontrar o corpo daquele a quem tanto amou. Ela se afasta um pouco da entrada, e quando se vira, vê alguém em pé atrás dela. A luz da manhã encobre o rosto do homem. Ele a observa, silencioso. Maria, tomada pelo luto, pensa que é o jardineiro do local. Ela se aproxima com olhos marejados e tom de súplica. Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. A resposta que recebe, porém, não é uma explicação. É o chamado mais íntimo e poderoso que ela já ouviu. Maria. Imediatamente, como se um véu fosse tirado de seus olhos, Maria o reconhece. É a voz que tantas vezes a consolou. A voz que curou sua alma, que a libertou de seus demônios, que lhe ensinou o verdadeiro amor. Seus joelhos falham e ela se lança aos pés dele. O mestre está vivo, mas com gentileza e firmeza, ele lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi para o Pai. Vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Naquele instante, Maria compreende. Ela foi escolhida para ser a primeira mensageira da ressurreição. O primeiro chamado da nova era do reino de Deus foi entregue a uma mulher marcada pela transformação. Uma alma que o amava com todo o coração. Ela corre com o coração agora ardendo de fé e alegria, para anunciar aos discípulos a maior verdade da história. Ele vive, e tudo está mudado. A morte foi vencida, a esperança renasceu. O entardecer chega em Jerusalém, e um silêncio profundo paira sobre a cidade. Em uma casa simples, com as portas cuidadosamente trancadas, por medo das autoridades, os discípulos de Jesus se reúnem. O ambiente é tenso, pesado, dominado por tristeza, dúvida e medo. Cada um lida com a dor da perda de forma diferente. Pedro, ainda dilacerado por sua negação, caminha de um lado para o outro. João chora em silêncio num canto. Tiago observa a janela, temendo batidas na porta. Os demais murmuram orações, tentando encontrar sentido na dor. De repente, sem aviso, uma presença sobrenatural toma o ambiente. A luz parece mudar, como se uma brisa suave e celestial envolvesse o lugar. No meio deles, sem que ninguém abra a porta, Jesus aparece. Ele está ali, vivo, glorificado, sereno. Seus olhos brilham com amor e compaixão. Sua presença é calma, mas irresistivelmente poderosa. Todos se espantam. Alguns se levantam bruscamente. Outros recuam com temor. O silêncio se torna quase sufocante, até que ele fala: Paz seja convosco. Essas palavras quebram toda a tensão. É como se o próprio céu soprasse esperança sobre aquele grupo abatido. Jesus, com ternura, mostra as mãos perfuradas pelos cravos e o lado ferido. As marcas ainda estão ali, não como sinal de derrota, mas como prova da vitória sobre a morte. Ele não está apenas vivo, está ressuscitado, glorificado, cumprindo tudo o que havia prometido. Pedro, quebrado pela culpa, cai de joelhos, soluçando. João aproxima-se com reverência, lágrimas escorrendo pelo rosto. Os outros discípulos, um a um, se aproximam, tocando-o com reverência e surpresa. A incredulidade vai se desmanchando diante da realidade palpável da ressurreição. Jesus então sopra sobre eles e diz:
recebei o Espírito Santo. Com esse sopro, ele não apenas os consola, ele os transforma. O medo que os havia paralisado começa a dar lugar à coragem. O luto se torna missão. A morte se transforma em vida abundante. Eles percebem que não estão mais sozinhos. O Mestre está vivo e a missão ainda está de pé. Essa aparição marca o renascimento da fé dos discípulos. O que era apenas fé abalada por rumores, agora se torna convicção inabalável. A partir desse momento, eles nunca mais serão os mesmos. O mundo está prestes a ouvir sobre a vitória de Cristo. Não por meio de histórias distantes, mas por testemunhas vivas e transformadas. No final da tarde do mesmo dia da ressurreição, 2 discípulos caminham por uma estrada de terra batida que leva à pequena vila de Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Seus passos são lentos, pesados. O coração de ambos está abatido. Eles falam sobre tudo o que aconteceu, sobre a prisão, a crucificação e agora os estranhos relatos de que o corpo de Jesus não foi encontrado. Cleopas, um deles, expressa sua confusão em voz alta. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Enquanto caminham, um homem se aproxima e começa a andar ao lado deles. Ele parece ser apenas um viajante, mas sua presença transmite algo inexplicável. Paz e autoridade ao mesmo tempo. Eles não o reconhecem, pois seus olhos estão impedidos, como se uma névoa espiritual ainda os envolvesse. O homem pergunta sobre o que conversam e eles, com tristeza, relatam os acontecimentos dos últimos dias, sem saber que estão descrevendo a tragédia da cruz ao próprio ressuscitado. Então, o forasteiro começa a explicar as Escrituras com uma sabedoria que faz o coração dos dois arder. Ele fala sobre Moisés, os profetas, e como tudo apontava para um Messias que sofreria antes de entrar em sua glória. As palavras não são apenas ensinamentos. São revelações que penetram fundo na alma. A estrada parece mais curta, como se o tempo tivesse sido suspenso. Ao chegarem ao vilarejo, os discípulos insistem para que o homem fique com eles, pois já é tarde. Na casa simples onde se hospedam, sentam-se à mesa. O forasteiro pega o pão, dá graças, parte e entrega a eles. No exato momento em que parte o pão, seus olhos se abrem e eles o reconhecem. É Jesus. Ele está vivo e presente diante deles. Mas no mesmo instante, ele desaparece. Com os corações em chamas, os discípulos não hesitam. Mesmo sendo noite, decidem voltar a Jerusalém imediatamente para contar aos outros. Seus passos, antes lentos e tristes, agora são apressados e cheios de propósito. O desânimo se transforma em entusiasmo. Eles têm uma missão: anunciar que Jesus ressuscitou e que ele continua a caminhar com seus discípulos. O encontro no caminho de Emaús representa todos os momentos em que Deus se revela, no partir do pão, na comunhão e na palavra. Mostra que mesmo quando não o reconhecemos, ele está ao nosso lado, explicando, guiando e esperando o momento de abrir nossos olhos para a verdade. Naquela mesma noite, os discípulos estão reunidos em uma casa, com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. O ambiente é tenso, carregado de incertezas e ansiedade. O que realmente aconteceu com o corpo de Jesus? Seriam verdadeiras as palavras de Maria Madalena e dos 2 discípulos que voltaram correndo de Emaús? Cada um parece preso em seus próprios pensamentos e lembranças do Mestre. De repente, sem aviso, sem que nenhuma porta se abrisse, Jesus aparece entre eles. Seu corpo glorificado atravessa barreiras, mas sua presença é real, viva e palpável. Ele olha nos olhos de cada um e diz: "A paz esteja com vocês." Essas palavras, simples mas poderosas, atravessam os muros do medo e penetram profundamente na alma de todos ali. Os discípulos ficam maravilhados. Alguns, como Tomé, não estavam presentes, mas os que estão mal conseguem conter a emoção. Jesus mostra as mãos e o lado, onde ainda há marcas da crucificação. Não são feridas abertas, mas cicatrizes glorificadas, sinais de vitória. O Mestre ressuscitado não voltou apenas para mostrar que venceu a morte, mas para restaurar seus amigos com amor, esperança e propósito. Ele sopra sobre eles e diz: "Recebam o Espírito Santo."
É um gesto simbólico e espiritual, o sopro da nova criação, da vida restaurada. O medo se dissipa, a tristeza se transforma em alegria, e os corações, antes abalados, agora se enchem de paz e missão. A aparição marca o início de um novo tempo, o tempo da igreja, que nasce do encontro com o ressuscitado. Jesus não apenas conforta, ele envia. Com ternura e autoridade diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. O encontro muda tudo. Os discípulos, antes escondidos, serão agora testemunhas corajosas da ressurreição. O medo deu lugar à fé e a dúvida à certeza. Nos dias seguintes à ressurreição, Jesus aparece diversas vezes a seus discípulos, fortalecendo-os com palavras de esperança, restaurando suas feridas emocionais e confirmando que a morte foi vencida. Eles já não são mais os mesmos homens temerosos do início. Agora seus corações ardem com fé renovada. O Mestre os leva a um monte na Galileia, local onde tudo começou. O vento sopra suavemente, o céu está limpo e os olhos de todos estão fixos nele. Ali Jesus, com autoridade divina e ternura incomparável, proclama as palavras que mudariam a história. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Os discípulos ouvem com reverência, compreendendo a grandiosidade da missão que recebem. Não se trata apenas de uma mensagem, trata-se de levar a vida, a verdade e o próprio Cristo ao mundo. Jesus lhes garante que não estarão sozinhos. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. É um envio cheio de propósito. A dúvida se converteu em convicção. O medo foi substituído por coragem. A insegurança se transforma em paixão missionária. Eles sabem que o mundo não será fácil, mas agora estão tomados pela certeza de que a vitória já foi conquistada. Jesus, então, começa a se elevar diante deles. Ele ascende ao céu de forma gloriosa, deixando para trás não a ausência, mas a promessa viva de sua presença constante. Os discípulos permanecem olhando para o alto, até que dois anjos aparecem e dizem: homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus voltará. O céu se fecha, mas a missão está aberta. Com um coração cheio de fé, os discípulos descem do monte não como seguidores dispersos, mas como fundadores da maior revolução espiritual da história. O mundo será transformado, porque eles creram, obedeceram e anunciaram. A morte não foi o fim. Neste capítulo, contemplamos o momento mais glorioso da história, a ressurreição de Jesus. O túmulo estava vazio, a pedra foi removida, ele venceu a morte. Vimos Maria Madalena, os discípulos e até Tomé, o incrédulo, serem tocados por sua presença viva. A angústia deu lugar à alegria, a dúvida se transformou em fé e o luto foi vencido pela esperança eterna. Jesus ressuscitou e, com isso, trouxe ao mundo uma nova chance, uma nova aliança e a promessa de vida eterna. Essa vitória não foi apenas dele, foi também nossa. Um novo tempo começou, e se você crê nisso, declare agora mesmo nos comentários. Comente: eu creio na ressurreição. Curta, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Fé Viva para continuar nesta jornada poderosa. E prepare-se para o capítulo final, o legado eterno, a ascensão e o impacto de Jesus. Nele, veremos o momento em que Jesus sobe aos céus, deixando ao mundo o maior legado de todos: o Espírito Santo, a missão da igreja e a certeza de que ele voltará.